Que tem uma música muito bonita que eu vou colocar aqui do nosso trabalho para enriquecer mais. Algumas frases talvez toquem o coração de vocês à medida que nós formos falar do Evangelho do Mestre, que é o objetivo. Mas esta música, ela se chama Além da Noite. Além da noite das nossas vidas, pensemos. João Cabete, que é o compositor, e essa música diz o seguinte: por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia? Por que viver a amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão? Se brilha o sol em teu caminho, faça feliz teu coração. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir, estrelas mil junto ao luar. Esta música é uma poesia para os nossos corações. Porque se nós pararmos para analisar que todo tipo de sofrimento nós vamos viver nesta terra, mais dia, menos dia, nesta existência ou em outra que seja, ou até já vivemos momentos muito piores, mas hoje não lembramos, ainda bem. Mas quando a música me diz por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia, nós nos colocamos numa posição de alguém que perdeu a fé, que perdeu a esperança, que não acredita mais no outro e que vive no seu mundo isolado, que não compreende muitas vezes que a vida oferece trabalho e participação. E junto deste trabalho e desta participação, o sacrifício vai fazer parte da nossa jornada. Não tem como escapar, podemos dizer. Então, o Evangelho do Mestre Jesus vem falar para os nossos corações desta amargura, porque viver nesta amargura e maldizendo o amor de Deus. Porque chorar só desventuras, se existe luz nos olhos teus. Aquela luz que o Mestre Jesus falou no Evangelho, neste capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Essa luz que a música fala é a luz que eu tenho no meu coração, que tu tem, que todos nós temos. Porque quando o Mestre Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque deles o reino dos céus, ele queria dizer para cada um dos nossos corações, bem-aventurado, tu é feliz, porque a luz dos teus olhos é para iluminar o teu caminho, mas também o do teu irmão. Mas eu não te digo que tu não vai ter dores, tristezas, dificuldades, decepções. Eu só te digo que a vida é bela, minha amiga, minha irmã. Porque não se vive na solidão quando se tem o Evangelho do Cristo. Eu tenho que sair desta solidão, é o que o Cristo diz para todos nós. Porque o perdão das ofensas é primeiro, como disse Divaldo Franco, eu perdoar a mim. À medida que eu compreendo que eu sou o ser imperfeito aqui e que eu tenho um roteiro divino para seguir e que eu já perguntei quantas vezes eu perdoei, porque eu quero muito ser perdoado. Então esta solidão que a música oferece, que traz para nós, mas dizendo ao mesmo tempo que brilha o sol no meu caminho, é que este sol, a luz divina do Mestre, vai iluminar o caminho de cada um que assim quiser. Mas vocês poderiam perguntar, falar é fácil em perdão. Mas quando a dor vem e eu não consigo sorrir, como diz a música, e a ave presa vive a cantar, por que você não vem florir? O Mestre Jesus,
quando ofereceu o evangelho, esse roteiro maravilhoso, e ele disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus, ele não disse com o intuito de abrir a tua mente, o teu coração e dizer, agora tu vai perdoar. Ele quis te mostrar as possibilidades que nós temos no caminho, e que se nós nos pegarmos muito no pequeno, como hoje nós estudamos no Vinha de Luz, uma passagem sobre o ponto de vista, lá do Allan Kardec, que é muito interessante, do Evangelho, que se eu me deter por muito pouco no meu ponto de vista da ausência de uma fé no futuro, eu fico preso a esta solidão, a esse vazio, e não percebo a luz da caminhada. Então, quando o mestre veio falar neste capítulo especial, que vale a pena uma bela leitura em casa, ele queria a misericórdia dos nossos corações para com os nossos irmãos, mas esta misericórdia não seria para os nossos irmãos, seria primeiro para nós. Sempre vai ser primeiro eu, não como um egoísta falando, mas como alguém que sabe que tem muito a acertar, muito a corrigir, muito a aprender. Então, na caminhada, quando eu esqueço que eu sou um espírito encarnado, eu quero muito as coisas do mundo, eu quero muito a compreensão do outro, eu quero muito o entendimento da vida para as minhas decisões, para as minhas necessidades. Mas eu esqueço que na minha caminhada, eu tenho que primeiro fazer o trabalho inverso, que o meu pensamento está me dizendo. E o inverso é eu parar e corrigir as minhas atrocidades. Eu tenho que entender que o sacrifício mais agradável que o Evangelho está trazendo também neste capítulo é aquele da renúncia das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas paixões, pela minha paz, pelo meu crescimento, porque aí depois eu começo a entender que o que o outro disse, o que o outro fez, o que o outro acabou sem querer, muitas vezes me magoando, eu não vou nem lembrar depois, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, se eu estiver totalmente voltada para o que importa, para o que é necessário. É eu me desprender e eu aprender desta forma que o meu crescimento vai se dar através dessas situações. Inclusive a passagem do Evangelho que o Cristo diz, me permitam, tu perdoarás, mas sem limites. Perdoará cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinará os teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Ele falava para cada um dos nossos corações, esquecimento de si mesmo. Eu sair da minha condição de alguém que então quer ser compreendido e amado e perdoado, mas me colocar naquela condição de alguém que já compreende e que perdoa. Aí vocês também podem dizer, falar é tão fácil, perdoar. Mas perdoar algo grave, algo sério, algo profundo, que marcou minha história, marcou minha família, marcou minha vida. Como que eu trabalho isso? É uma construção. Por isso que o Evangelho fala desse trabalho, desse esforço, dessa boa vontade. Mas eu tenho boa vontade, mas quando me bate aquela dor, aquela ânsia, é muito mais forte que eu. Também tem esses sentimentos. Tem problema eu ficar triste com uma atitude de alguém, de eu não compreendê-lo no primeiro momento? Não, porque eu ainda estou nesta caminhada de descobertas. Eu ainda sou esse ser que não consigo lidar facilmente todos os dias com as minhas emoções, o que acontece na minha vida. Estou e estamos sujeitos a todos os tipos de situações, a todos os tipos de alegrias, de tristezas, de decepções. Porque seria muito fácil eu viver tranquilo, sereno, sem ter os desafios, sem ter as provas para ver até que ponto eu já entendi a mensagem e até que ponto eu já estou exercitando. Porque evangelho, fala bonita, leitura, grupos de estudos são maravilhosos e nós precisamos. Mas o introjetar e depois exemplificar é um outro passo, é um outro momento. Mas
se o Cristo colocou este capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, e dentre eles tem o perdão das ofensas, reconcilia-te e por aí vai, ele mostrou para cada um dos nossos corações que esta condição é possível. Desde que eu perceba que eu não sou o ser mais importante, mas eu sou alguém importante na vida, na construção do mundo e do universo, mas naquele mundo que eu construo para a minha vida, aquele mundo íntimo e pessoal, aquele mundo precisa ser revisado, ser feita uma limpeza, ser reorganizado, ser repensado. É isso que o Cristo fala no Evangelho. Eu retomar o caminho analisando os meus feitos, me colocando no lugar do outro. Então vejam, ele não disse, vai lá e perdoa, eu estou te ordenando, vai lá e perdoa, não. Ele disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo. Como tem outras passagens com outras expressões, mas que quer dizer a mesma coisa. O Cristo não foi lá e disse, não coloca esta oferenda no altar porque é uma bobagem. Primeiro tu resolve a tua situação com o teu irmão. Não, ele foi amoroso, como ele é amoroso conosco. Todos que cercam e que nos veem na nossa vida é por amor. Amor com necessidade de reparação nossa. Então, reconcilia-te com o teu adversário antes de levar a tua oferenda ao altar. Era um lembrete do mestre que eu ainda vou continuar fazendo algumas coisas, oferecendo a minha prece, pedindo ajuda, pedindo perdão, mas ele diz, não seria interessante, minha irmã, antes tu analisar como tu está conduzindo a tua vida? O adversário nem sempre é o meu irmão. O adversário sou eu mesmo, na maioria das vezes. Porque aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor, não é o meu irmão que está carregando, sou eu. Então, o reconciliar, o ir buscar o Pai e pedido de auxílio, de perdão pelas minhas ofensas, assim como eu quero, e digo ao Pai que eu quero ser perdoado para poder então perdoar, é quando o mestre diz, primeiro resolve, organiza a tua vida, repensa, busca a reflexão, a meditação, a prece, analisa com frieza, analisa com sentimento, quando tu já conseguir chegar nesse nível, analisa com carinho, com benevolência, com indulgência e perceba se por acaso o outro que te fez algo agora, há uma semana atrás, qualquer tolice que possa passar pela nossa cabeça, eu ainda guardo? Eu não vou falar do ano passado, nem da outra reencarnação, eu vou falar só da última semana. Então, o Evangelho, ele quer isto, é que eu vá introjetando aos pouquinhos essa mensagem, para que em determinado momento da minha caminhada, como disse Allan Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, e aí aquele homem de bem que nós todos já ouvimos falar bastante, e ele traz uma lista de atitudes, de ações que o homem de bem deve procurar na sua jornada fazer. E aí no final Kardec ainda tem uma outra frase muito interessante que talvez os amigos conheçam, é que ele diz assim, ó, esta relação não é a completa para as qualidades daquele que quer alcançar ser o homem de bem. Mas aqui ela oferece condições de chegar ao caminho desejado. Pensem, só esse capítulo 10 do Evangelho, que vem trazer sobre essas características de sermos melhores a cada dia, é apenas uma pincelada do que ainda nós temos pela frente. Então, quando o Evangelho surgiu nas nossas vidas, como nós também já estudamos aí na doutrina espírita, os espíritos disseram que nós estávamos prontos para receber o Consolador prometido. Então, eu fiquei pensando quando eu estava estudando sobre este capítulo. Se eles disseram isso, também tem uma mensagem para os nossos corações. Chegou o Evangelho porque eu tenho condições de ler, reestruturar
e levar para a minha vida. Mas nenhum deles disse que amanhã tu tem que estar pronto. Existe amor no Evangelho, existe amor no Consolador prometido, existe amor nessa pleiade de espíritos que atende cada um de nós todos os dias. Mas eles vêm trazer a mensagem para a transformação moral. O conhece-te a ti mesmo com renovação. Então eu preciso, antes de eu falar muito bonito sobre perdão, eu me conhecer, eu conseguir admitir que eu ainda não tenho talvez a facilidade de perdoar ou o desprendimento, qualquer que seja. Eu estaria em desvantagem perante o mundo? Eu posso dizer que eu estaria negligenciando a oportunidade do tempo que me é dado hoje para refazer, para reencontrar o meu irmão. Porque se eu carrego uma ofensa, é eu que carrego a ofensa. O perdão, ele pode ser numa prece, então. Porque eu não consigo me aproximar, não tenho condições. E mesmo que o outro não queira, então, a minha presença na sua vida, digamos assim, ainda assim, eu posso me recolher, pedir o amparo e o auxílio e refazer esta energia e enviar novos fluidos. Porque o Evangelho também fala que não tem problema se ele ainda não te recebe, não te reconhece como um irmão, se ele ainda não te perdoou, porque tu estarás livre. Tu não precisarás seguir em frente com esta carga pesada. Tu resolve hoje o teu problema. Assunto encerrado. Tu tem outros afazeres, tu tem outros compromissos, temos outras pendências. Então o Evangelho diz, não te prende, meu irmão, não fica agarrado a sentimentos que tu só vai trazer problemas. Os problemas vêm em dores físicas, dores espirituais, ansiedades, tristezas, a solidão que a música fala. E aí a música diz que eu esqueço do amor de Deus, que embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. O Evangelho convida todos nós para compreender que Deus é amor, é misericórdia, é bondade. E tudo o que ocorre na nossa vida tem uma razão. Nossas mãos, nossos pensamentos, nossas ações nos colocaram na condição que estamos. E Ele, este Pai de amor, Ele te dá as condições, muitas vezes por nós pedido, implorado na grande maioria, para poder vencer. O leve, as coisas mais fáceis da nossa vida de serem dia a dia perdoados, desculpados, nós já estamos prontos. Mas o desafio, quando ele é maior, o perdão mais profundo, mais intenso, está aqui no Evangelho dizendo isso, é aquele da grande prova do Espírito nesta existência. Então o convite da noite, do Evangelho, do nosso estudo, é para que nós possamos então nos ater às pequenas situações que me magoam, e eu não levar para frente, como diz a passagem, que eu vou ter que conversar com o juiz, para que depois de tudo acertado, eu poder seguir em frente. Então, lembrar que somos espíritos encarnados, vivendo experiências na matéria. Isso quer dizer o quê? Vivendo as paixões, os sentimentos, os excessos, os exageros, mas a vontade de vencer. A vontade de vencer o que for pequeno, a luta pequena, mas a grande quando aparece, é porque é a oportunidade que eu tenho de transcender, de eu aprender e eu me libertar. Então que o Evangelho do Mestre Jesus continue sendo esse farol nas nossas vidas e ofereça esse refrigério quando eu tiver dúvidas e quando o meu coração estiver apertado. Porque a prece, o Evangelho, o estudo é o melhor caminho. Mestre Jesus é o nosso roteiro. Muito obrigada, meus amigos. Paz e luz.
dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventura, se existe luz nos olhos seus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz seu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus